Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e religião e o convidado de hoje é o Daniel Gontijo, que é psicólogo e doutor em neurociências pela UFMG. Cara, obrigado pela presença aí, é um prazer enorme trocar uma ideia com você. Prazer estar aqui, bom demais falar sobre esses temas, estou pesquisando isso aí há anos e vai ser massa, cara. Como é que você chegou nisso, cara? Nossa, tem a resposta curta e a resposta longa. Vamos na curta e depois lá no final a gente volta para ela. Boa, a curta, eu estava no doutorado em neurociências na UFMG e eu estava um programa bem forte, aliás. Né? Sim, o pessoal lá é muito bom. E eu estava estudando TDAH, avaliação neuropsicológica, mas eu estava meio de saco cheio, porque eu sempre curti temas ligados à filosofia, quem somos nós. E aí, cara, será que não dá para eu encaixar aqui no programa alguma pesquisa sobre saúde mental e espiritualidade? Daí eu sugeri para o meu orientador, ele falou, cara, eu não tenho bagagem nenhuma com isso, se você quiser ir mais autônomo aí, desbravar essa área, vamos embora. Então eu tive essa oportunidade de estudar uma parada que eu gosto demais, que é a fé, a espiritualidade, a ausência disso também, né? O ateísmo, se isso se relaciona ou não com saúde mental, um pouquinho também sobre neuropsicologia da crença. E aí eu conquistei esse espaço ali, Wesley. Foi bem na aventura. E tive até dificuldades, porque meu orientador saiu do programa logo depois e ninguém queria me orientar mais. De repente, eu estudando espiritualidade, saúde mental, e fiquei desassistido, órfão de orientador por um ano. Até que o programa deu um jeitinho lá e eu consegui uma orientação externa e deu tudo certo. Legal. E assim, para falar sobre isso na internet, você... É difícil por ser um tema que por vezes é delicado para algumas pessoas, embora eu imagino que você tente sempre manter dentro de uma fronteira de discurso acadêmico e não um discurso de crença, né? Exato. Mas deve ser difícil, né? É difícil, é um tema muito sensível. É aquela coisa, é uma faca de dois gumes, porque por um lado as pessoas se interessam demais pelo assunto. Você vai falar sobre religiosidade, espiritualidade, por que as pessoas acreditam em Deus, de onde vem a descrença. Algumas pessoas se frustram com a religião, isso tem um impacto na saúde mental. É um tema que chama atenção, mas você tem que ter muito cuidado porque você acaba sendo odiado por muitas pessoas. Embora eu tenha no meu canal uma perspectiva de divulgação científica, eu também levo convidados para a gente conhecer histórias de pessoas que saíram de religiões, que são histórias de desconversão. Então eu recebo muito hate de pessoas que se sentem ofendidas ou machucadas porque estão falando mal da igreja. Então eu tenho um interesse muito grande pelo tema da conversão e pela desconversão religiosa do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista pessoal. É muito interessante conhecer essas histórias. E aí é muito desafiador lidar com pessoas que se incomodam quando a gente escancara alguns mecanismos que existem em certas organizações religiosas que podem acabar sendo abusivos, né? Trazendo malefícios à saúde dessas pessoas. Então é desafiador, cara. Porque assim, uma coisa é você falar, digamos assim, você discutir um tema delicado, mas com pessoas que eventualmente consigam parar, te ouvir, digerir, assimilar, refletir e emitir uma opinião. Sim. Normalmente, quando você vai para o campo da crença, tudo isso meio que sai de jogo, né? Porque você mexe num lugar que a razão não está operando muito bem. Exatamente. E imagino que o hate deva vir de forma bem agressiva. Mas, cara, o hate vem mesmo quando o meu trabalho é estritamente de divulgação científica. Não só quando eu levo esses assuntos de desconversão, que são bem polêmicos e o pessoal adora. Mas, só para te dar um exemplo, eu já fui expulso de um grupo de ateus porque eu compartilhei uma pesquisa que encontrou que, em média, os ateus encontram menos sentido na vida do que religiosos. E olha que eu sou ateu. E faz sentido essa pesquisa. É uma pesquisa... Pelo menos acho que tem um mecanismo plausível por trás. Sim. Na minha pesquisa de doutorado, a gente corroborou esse resultado. A média de sentido de vida entre ateus era mais baixa aqui no nosso contexto brasileiro do que a média de religiosos. E eu, eventualmente, divulgo nas redes sociais, em várias delas, esses achados, na medida que eu vou lendo, ou as minhas próprias pesquisas.
E eu fui expulso de um grupo. O pessoal começou a falar: que isso, cara? A gente tá aqui na luta, você tá falando mal do ateísmo? Eu falei: não tô falando mal do ateísmo, eu tô fazendo divulgação científica. Isso, e esse é o dado. Não e é à luz disso a gente tem que discutir, né? Exatamente. O que tá acontecendo? Será que não tem um caminho alternativo para os ateus, para encontrar mais sentido? Será que isso significa que os ateus têm passado por crises existenciais, que é um conceito um pouquinho diferente? Então tem muita coisa interessante a ser discutida, e o pessoal, mesmo não sendo religioso, como nesse exemplo que eu estou te dando, trata de uma forma muito apaixonada com o tema. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, tem vários desafios, cara. Mas eu sou apaixonado pelo tema e vamos que vamos. Deixa eu te perguntar, é uma área pequena ainda no Brasil, psicologia da religião, né? O que normalmente, como é que funciona os estudos? No seu caso foi um estudo experimental, você chamou os participantes, passou um questionário. Então é uma área que se ocupa de entender a relação entre a nossa relação com espiritualidade, com religiosidade e a ausência dela? Exato. A psicologia da religião visa compreender vários aspectos da experiência religiosa e da falta dessa experiência religiosa também, incluindo o ateísmo, por um prisma científico. A religiosidade, o comportamento religioso é tão natural quanto fazer atividade física, quanto ter um hobby ou a arte. É comportamento humano. Então não está num reino daquilo que não é quantificável, do que não é testável. Então a gente pode fazer vários tipos de estudo, incluindo estudos experimentais, como você mencionou, esses estudos de survey, correlacionais. A minha pesquisa no doutorado foi observacional, correlacional. Então, a gente utilizou vários questionários para levantar sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sentido de vida, felicidade, bem como o nível de religiosidade e de crença em seres espirituais dos participantes. E foi uma pesquisa online, a gente conseguiu avaliar quase 2.000 pessoas, uma galerinha boa. Legal. Daí a gente coloca os itens lá para a gente ver como é que as pessoas pensam sobre esses assuntos. Eu até desenvolvi uma escala no doutorado, que é a escala de crença em seres espirituais. Basicamente, a gente mediu a fé das pessoas, o quão forte é a confiança delas de que existem seres espirituais, como Deus, demônios, anjos, espíritos. A gente botou lá afirmações sobre a existência desses seres, do tipo: fomos criados por um ser espiritual, após a morte viveremos como seres espirituais, alguns seres espirituais nos atormentam, somos abençoados por um ser espiritual. De uma forma bem genérica, de forma que católicos, umbandistas, todo mundo pudesse participar, ateus, agnósticos, para a gente testar a hipótese de que quanto mais fé, melhor saúde mental. Essa é a hipótese, digamos assim, mais forte na literatura. Só que os achados não foram assim tão consistentes. Como é que foi? O que você encontrou? O que acontece? A princípio, num dos nossos modelos, a gente até encontrou uma correlação positiva entre mais crença em seres espirituais e melhor saúde mental. Digamos, num estágio inicial do modelo, isso se corroborou. Só que quando a gente colocou envolvimento religioso no modelo, ou seja, em que medida as pessoas vão à igreja, fazem orações na sua casa, um estudo bíblico e assim por diante, o efeito da crença desapareceu. Então foi um dado muito interessante, Eslin, que corrobora outros achados que a gente tem visto na literatura, que tentaram controlar essas duas variáveis, de que a parte cognitiva, a crença, parece importar menos para a saúde mental do que a parte comportamental e, mais especificamente, social da religião. Então, tem alguns estudos mostrando que a integração social, o quanto você está integrado a um grupo, é o que mais importa para a sua saúde mental, mais do que em que você acredita. Entendi. Seria quase como se fosse o efeito colateral da crença, que é ir aos lugares e ter as pessoas te amparando e ter um grupo, é o que de fato tem o benefício. Exato. No meu estudo específico, então, a gente tentou controlar isso aí. Poxa, crença se correlaciona, tem autores encontrando isso. Mas será que não é por conta do envolvimento religioso que tem o suporte social que você recebe da igreja? De repente eu estou numa adversidade e eu tenho um parceiro, um par ali para poder me abrir, um pastor para me aconselhar, um médium. Um olhar de não julgamento. Um olhar de não julgamento. Importante. Exato, esse acolhimento, a gente se sentir aceito, perdoado a despeito das nossas cagadas da vida. Então esse aspecto social parece ser
muito importante para a gente entender essa correlação que os estudos mostram entre religiosidade ou crença em Deus e saúde mental. A exceção foi sentido de vida. Sentido de vida, mesmo que se correlacionasse com o envolvimento religioso, se manteve uma variável correlacionada com a crença em seres espirituais. Foi a única variável, então, que sobreviveu nas próximas etapas do modelo. O que isso significa? Aparentemente, a crença em seres espirituais contribui para o nível de sentido de vida que a pessoa percebe, que ela tem. Como assim? Como que isso interfere? Aí a gente partiu para uma parte um pouco mais interpretativa dos resultados, né? Porque a gente não testou os mecanismos causais exatamente. Na literatura a gente encontra o seguinte: o sentido de vida pode ser desmembrado em 3 componentes, de acordo com o modelo do Stiger e Martel, que é visão de mundo. Então, como você compreende quem é você? Como o mundo funciona? Esse é um dos 3 pilares. O quanto você curte viver. Então, o que está dando prazer na sua vida? Te trazendo uma satisfação, saca? Uma coisa assim de... eu gosto de viver, eu quero permanecer vivo. E o terceiro elemento são os propósitos. Quais são suas metas na vida? Você vive para quê? O que te põe para se levantar da cama e para, saca, se engajar em atividades e tal? Então tem esses 3 componentes. Na nossa especulação, a crença em seres espirituais agrega visão de mundo. Uma visão de mundo coerente. Sendo falso ou não, não importa, né? Na psicologia da religião, a gente está preocupado em como essas coisas afetam a nossa vida. E não se Deus existe ou não. Não é a questão. Sim, não, eu entendi. Não é? Então, aparentemente, essa é a nossa interpretação. A gente tem que ver próximos estudos para testar isso com mais especificidade. Você crer que Deus existe te traz uma explicação de por que eu estou passando por esse perrengue agora. Sim. Deus escreve certo por linhas tortas. Por que o mundo é tão injusto assim? Existe o mal, existe o inimigo. E depois da morte a gente vai ser recompensado. Então a visão religiosa, as doutrinas encontradas em diferentes religiões organizam, do ponto de vista cognitivo, a vida das pessoas. Dão respostas a essas grandes questões existenciais que a gente tem. Tanto é que, olha que interessante, um dado que está alinhado com essa interpretação nossa. De 4 grupos que a gente comparou nessas variáveis, ateus, agnósticos, religiosos e espiritualistas, os agnósticos é os que tinham menos sentido de vida. Olha que interessante. Por estar talvez ali no meio. Exatamente. Porque ele não pode nem se agarrar no ateísmo nem na religião. Perfeito. É essa a interpretação que a gente fez. O agnóstico é o sujeito que experiencia a dúvida. Ele não se agarra justamente ao ateísmo ou à ciência como uma fonte de conhecimento. Ele é um cara um pouco mais, ou uma mulher, um pouco mais indecisa. Será que é isso mesmo? Suspende seu juízo. Ao passo que muitos ateus agarram firmemente a certas doutrinas filosóficas, a própria ciência, para trazer sentido, coerência à sua vida. Ainda assim, os ateus apresentaram menos sentido de vida na nossa pesquisa em comparação aos religiosos. Você ficou agnóstico, ateu, religioso. Exatamente. Na verdade, os ateus não se diferenciaram dos espiritualistas. Os espiritualistas são pessoas de fé que têm alguma prática espiritual, religiosa, mas que não são fortemente vinculados a nenhuma religião. São pessoas que têm uma espiritualidade um pouco mais independente. Então, eles não se diferenciaram dos ateus. Agora, os religiosos, sim, foram os que tiveram, em média, um sentido de vida mais alto. Quando eu falo sobre esses dados que são consistentes na literatura sobre sentido de vida, eu gosto de fazer uma ressalva, Wesley, porque é fácil, e você já deve ter testemunhado isso por aí, a galera pegar assim, uns achados na literatura científica e começar, tá vendo? Deus é importante para a vida, tem que acreditar e tudo. Uma ressalva que eu gosto de fazer. Tem um estudo muito interessante feito na Alemanha pela Tatjana Sknell, que encontrou que, apesar de os ateus de sua amostra terem um pouco menos de sentido na vida, de percepção de sentido, eles não eram mais vulneráveis a vivenciar crises existenciais em comparação aos religiosos. Interessante. Não é? Não é, ou seja, a falta de
a falta, essa ausência desse fator não é preditivo de um desfecho. Exatamente. Então não é porque eu faço analogia com o tanque de combustível do carro. Não é porque o tanque do ateu, do carro dele, é um pouquinho, em média, menos abastecido do que o do religioso, que ele esteja na reserva. A crise existencial seria aquela... O restinho da gasolina ligou e mesmo vai engasgar, né? Então não. Supondo que o tanque... nele caibam 100 litros de gasolina, é como se o religioso tivesse 70 em média e o ateu uns 60. Não está lá nos 10 finais também, saca? Então, é importante entender que o ateu não é uma pessoa que está passando por crise de sentido, não tem propósito algum na vida. Isso é um estereótipo que a gente tem que quebrar ao lado do mito de que depressão é falta de Deus. Cara, foram quase 30 artigos que eu encontrei nas minhas andanças aí estudando esse assunto sobre comparações entre ateus e religiosos quanto à depressão. Nenhum deles, dos que eu encontrei, constatou uma diferença para que os religiosos tenham mais, ou melhor, tenham menos sintomas depressivos do que os ateus. Em geral, ateus têm tantos sintomas depressivos presentes em sua vida como os religiosos. Perfeito. Então, esses estudos têm já refutado frontalmente essa ideia popular de que depressão é falta de Deus. Então, os estudos não sustentam esse tipo de dado. Eu não sei se eu vivo numa bolha ou não. Ou talvez por você divulgar isso na internet chegue mais em você isso. Mas a galera ainda acha, tem gente que ainda acha que depressão é falta de Deus. Você recebe isso, cara? Tem. E tem igrejas que às vezes fazem campanha colocando esse tipo de mensagem, escancarando esse tipo de mensagem. É muito triste, cara. Então, vira e mexe, eu faço divulgação a respeito desse assunto no Instagram, no meu canal do YouTube, e vem pessoas dizendo, eu me curei da minha depressão, graças a Deus. Foi quando eu... E eu não duvido que, em alguma medida, o envolvimento religioso possa ajudar. Com certeza. Pode ajudar. Aquilo que tu falou, uma igreja, um grupo. Sim, exatamente. Às vezes o cara tá na merda e ele vai encontrar na igreja, cara, sua absolvição, né? Vai deixar sua culpa para trás, vai se renovar, vai encontrar outros propósitos para a vida. É claro que pode ajudar, mas não significa que quem não é religioso está na pior. Isso. Porque quem não é religioso pode encontrar em outras fontes de sentido esses propósitos para a vida. Perfeito. Esse mesmo estudo, aliás, foi outro estudo da Skinell que eu tinha mencionado, ela fez um levantamento de 26 fontes de sentido. A religiosidade apareceu em terceiro lugar das fontes mais fortes de sentido na vida. Em primeiro lugar apareceu generatividade, que é o que você faz para deixar de legado para as próximas gerações ou para outras pessoas. Legal. Um pouquinho do altruísmo. O que você faz para a sociedade? Que não é pensando no seu próprio umbigo, saca? Isso aí apareceu como uma fonte mais importante de sentido na vida das pessoas. Então tem várias fontes, tem o próprio trabalho, relacionamento amoroso, arte, hobby, liberdade, conforto, né, que envolve bens materiais. A parte intelectual, o tanto que você busca aprender, desenvolver-se cognitivamente. Então, são várias fontes de sentido. A religião é uma delas, que é uma fonte importante, não é uma fonte desprezível, mas não é a única. E não dá para se sustentar esse tipo de discurso que todo mundo precisa ter fé, precisa ter religião. Obviamente, a gente tem que respeitar quem é religioso. As pessoas têm direito de ter fé. Inclusive, a Nath, minha esposa, é cristã. E a gente super... Olha só, que legal, cara. A gente super se dá bem. Mãe dela pastora, meus pais católicos. Então, imagina se eu não tivesse respeito, tolerância por quem pensa diferente, né, Eslen? Que legal, cara, que legal. Falando em tipos de religiões, existe algum dado que estratifique os tipos de religiões e não sei, incidência de sintomas, se existe diferença ou mesmo de eventualmente um fator protetor entre as religiões? Porque são muitas, né? Tem alguns estudos sobre isso, mas pelo que eu me lembro, os dados não são tão conclusivos de que a religião X ou Y é melhor. Aqui, a gente até fez, tá para ser publicado ainda, a gente está terminando as análises, a gente encontrou pouquíssimas diferenças entre as religiões aqui no Brasil, tipo Umbanda, os evangélicos, catolicismo, espiritismo, ateus agnósticos, quase nada nessas 4 variáveis que eu te falei, felicidade, sentido de vida,
ansiedade e depressão. O que apareceu foi um pouquinho mais de felicidade para os evangélicos, eu acho, em comparação com pessoas de outras religiões. A gente criou uma categoria mais genérica, assim, e mais algum dado que eu não me lembro. Assim, esse estudo nosso está meio paradinho, a gente vai retomar em breve, mas não são tão visíveis, tão consistentes assim. O que os autores mais batem na tecla é que, como eu estava falando antes, o envolvimento religioso é o que importa mais no sentido de você estar integrado a um grupo. O que a gente tem, às vezes, são doutrinas que podem acabar direcionando comportamentos um pouco diferentes. Então, algumas religiões têm uma pegada mais forte contra as drogas, contra comportamentos sexuais perigosos, e isso pode acabar protegendo os seus membros. Isso rola um pouco. A gente tem dados, por exemplo, de jovens que são mais envolvidos com a religião, principalmente com religiões monoteístas, como o cristianismo, tendem a ter mais autocontrole e a utilizar menos substâncias psicoativas. E parece que isso é mediado pela crença de que existe um Deus vigilante, que tá olhando o tempo inteiro, sabendo todos os meus passos e tal. Então tem alguns achados assim que sugerem que alguns tipos de crença podem afetar nosso comportamento e a saúde mental. Inclusive, coisas que não são muito legais também. Que existe outro preconceito a propósito de que se você não tem religião, você não teria uma bússola moral. Cara, como é que você é ético? Para que você vai fazer o bem se não existe Deus? Se você não acredita em vida após a morte? Existe esse questionamento e é um preconceito também. Tem um estudo que foi conduzido pelo André Rabelo, do canal Minutos Psíquicos, não sei se você o conhece, com o Ronaldo Pilate, da Federal de Brasília. Eles não encontraram diferenças significativas nos perfis de tomada de decisão moral entre ateus, religiosos, agnósticos. Então, não houve grandes diferenças nisso. E o que eu conheço de diferenças, aí tem, digamos, tanto as que são mais favoráveis aos religiosos e as que são mais desfavoráveis. Pessoas mais envolvidas com religiões monoteístas tendem a ser mais preconceituosas do ponto de vista sexual, homofobia, LGBTfobia de forma geral. Tem uma pesquisa que inclusive foi feita aqui no Brasil que verificou que quanto mais, aliás, essa não foi correlacional, que cristãos eram mais contrários à união homoafetiva, à legalização e tal. Isso lá atrás, lembra dessa discussão? Então, a união civil de casais homoafetivos do que espíritas e do que pessoas sem religião. Acho que talvez até pela forma da religião, né? Exato. Pela rigidez. Exato. Porque você encontra, essa é a discussão das autoras, você encontra nas escrituras, na Bíblia, versículos que condenam a homossexualidade. Lá no Antigo Testamento está escrito que um homem que se deitar com outro homem deve ser executado. Mesmo no Novo Testamento, Paulo fala que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então as autoras interpretam dessa maneira. Algumas crenças religiosas podem acabar estimulando a LGBTfobia, esse tipo de discriminação. Machismo é outra coisa que aparece em vários estudos. Pessoas mais envolvidas com essas religiões monoteístas tendem a atribuir mais direitos aos homens do que às mulheres. Daniel, mas você não acha que é um pacote, aqui no Brasil principalmente, eu tô perguntando, talvez não tenha resposta, é um questionamento mesmo. Você não acha que seja um pacote, cara? Porque aqui no Brasil geralmente, né, não é todo mundo, mas existe uma tendência, pelo que a gente vê, da pessoa comprar um pacote ideológico. Sim. Então, se ela é a favor das armas, ela também é a favor da religião, ela é a favor do boi, ela é a favor... E aí, consequentemente, é contra os gays. Existe alguma forma desses estudos limpar esse dado? Tipo assim, você não é um ativista político, a gente está falando só de crença religiosa mesmo, para fazer essa relação com a homofobia. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Porque essas coisas se correlacionam, né? Um pouco por aí? Por que vem esse pacote? Não é nem isso. É assim, será que um cara que é cristão, mas não é de direita ou alguma coisa assim, também vai ser homofóbico? Entendeu a minha pergunta? Será que se limpar o resto do pacote e deixar só a crença pura, ela vai ter uma influência direcionada? Ou seja, aí a gente consegue ter uma proximidade maior da causalidade, né? Não é uma coisa que orbita. Tipo, você tá pegando um monte de cara de direita que é contra o casamento gay. Perfeito. E aí você está associando ao fato dele ser cristão, mas na verdade Concordo. Interessante essa sua reflexão, porque não é
Você pode ter uma causalidade cruzada ali, né? Sim. O dado tá obscuro. Exato, porque existem muitos cristãos de esquerda. Será que eles são contra o casamento gay? Pois é, não são. Então. Não são. Aqui, pessoas próximas a mim não são contrárias ao casamento. É isso que eu quero dizer. Talvez tenha que limpar esse dado. Exato. Né, Sabe cara? um dado? Então, muito bom, muito bem colocado, porque aí você me fez lembrar de alguns estudos que investigam um pouquinho isso que você está questionando, que é o literalismo bíblico. Algumas pessoas são mais literalistas no sentido de pegar aquele texto e interpretar como se fosse ipsis literis, aquilo que aconteceu e aquilo que a gente tem que seguir e fazer na nossa vida. Ao passo que outros interpretam de forma mais figurativa as escrituras. Isso, exatamente. Exato. O pastor Ed Renekiewicz, muito polêmico, foi até expulso da Ordem de Pastores do Brasil recentemente, fez uma pregação e está aí o motivo da polêmica e de sua expulsão, dizendo que deveríamos atualizar a Bíblia. Ele não quis dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, e sim lida à luz dos avanços contemporâneos, da moral, da ciência, de que a gente não pode olhar para aquilo ali e achar que vamos seguir desse jeito aqui, o homem que se deita com o outro tem que ser executado ou qualquer coisa menos drástica do tipo. Ele fala, cara, tem uma mensagem ali que é atemporal. Tem uma mensagem de amor ali, de respeito pelo ser humano. Uma mensagem que foi sintetizada na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que importa. A gente não pode pegar qualquer versículo isoladamente e desconectar do que Jesus propôs, que é o que a gente deveria seguir. E quando você discrimina a pessoa por conta da orientação sexual dela, você não está seguindo os passos de Jesus. Não é isso que Jesus faria. Eu estou aqui parafraseando um pouco da mensagem que ele passa, que é magnífica, que é contrária à violência, a armas, essa coisa toda, que é contrária ao bolsonarismo. Esse foi o meu questionamento, entendeu? Sim. Porque misturaram tudo no negócio. E aí, quando você vai olhar mais de pertinho, muitas mensagens que estão dentro do cristianismo não tem nada a ver com o que se chama de cristão no Brasil. Eu vou pegar uma frase... Essa foi a minha... muito boa essa sua problematização. Eu vou pegar uma frase do Christopher Hitchens, que foi um dos 4 cavaleiros do ateísmo, ao lado do Dawkins, do Dennett e do Harris, que disse o seguinte: você pode usar a Bíblia para defender praticamente qualquer coisa, e justamente por isso ela é perigosa. O que ele está dizendo, né, numa frase tão curta e impactante, é que você de fato pode encontrar versículos ali que apoiam a escravidão, que apoiam a execução de pessoas que estão tentando se comunicar com os mortos. E os espíritas estão aí se intitulando cristãos. E tem todo o direito, não estou dizendo que não sejam cristãos, dependendo dos critérios a gente pode considerá-los. O ponto é que, como este compêndio de livros escritos por tantas mãos deve ser interpretado? Esse é o problema com que os cristãos se defrontam há séculos e por isso há tantas ramificações. Perfeito. Algumas mais conservadoras do que outras, algumas que são muito mais acolhedoras. Queria dar mais um exemplo do Ed Renekiewicz. Na conversa que a gente teve, eu fiz a pergunta assim para ele: Ed, cara, os ateus vão pro inferno na sua visão? Não precisa ficar com vergonha, pode me responder, não vou me sentir ofendido e tal. Ele não foi tão direto na resposta, mas ele fez uma reflexão que eu achei muito importante e massa. Daniel, imagine um pai que, para castigar seu filho, que aprontou, ele ligasse o forno, aquecesse, botasse o filho lá dentro e o deixasse lá indefinidamente. O que você pensaria desse pai? Eu falei com ele assim: cara, isso para mim não é nenhum ser humano, é um monstro. Ele respondeu: é nesse Deus em que muitos cristãos acreditam. Num Deus punitivo que condenaria quem foi homossexual, não acreditou nele. Então ele não foi enfático e direto, mas ele respondeu a minha pergunta. Ele não é um cara que acredita nesse Deus que no mínimo seria conivente com essa punição, com esse castigo tão cruel. Então existem versões do cristianismo mais inclusivas, mais amorosas, e isso é muito massa, muito interessante. Agora, quando você olha para os estudos de forma geral, a tendência é que quem é mais envolvido com o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tende a ser mais LGBTfóbico e machista. Mas não são todos os cristãos. Não é uma tendência tão forte a ponto disso te permitir prever que se é cristão, então é assim.
Cara, é uma tendênciazinha que tá ali. A gente tem que tomar cuidado com esses resultados para não generalizar e não criar um preconceito em cima disso também. Porque tem muito cristão que dá de 10 em ateus ou em espíritas quanto a questões de direitos humanos, por exemplo. Perfeito. E no Brasil, como é que está hoje o nível a porcentagem de ateus e de religiosos e de diferentes vertentes? Como é que está isso? A gente está assistindo, Wesley, nas últimas décadas, um afastamento das pessoas da religião. É o fenômeno que os sociólogos chamam de secularização, que já rolou em vários países da Europa. Tem países lá com mais de 50% de ateus já. Não quer dizer que a maioria será ateia um dia, mas quer dizer que a religião está perdendo o seu poder. Na década de 60, por exemplo, a gente tinha 0,8% de pessoas não religiosas aqui no Brasil, menos de 1%. Em 2010, isso chegou a 8%. Então a gente está assistindo esse enfraquecimento da religião e um aumento do secularismo, que é você ter uma vida mais autônoma, independente desses preceitos religiosos. Não quer dizer que todas essas pessoas se tornam ateias. Muitas delas se tornam agnósticas, que é a pessoa que diz se Deus existe ou não, eu não sei. E espiritualistas, que são as pessoas que têm sua fé, mas não se vinculam a uma religião. Então, isso que a gente assistiu nas últimas décadas em países da Europa, está rolando aqui no Brasil ultimamente. Mas, mais uma vez, não quer dizer que isso vai seguir indefinidamente, uma hora a maioria da população será ateia. Não dá para prever essas coisas, mas eu acho muito difícil. Porque a religião fornece respostas e mecanismos de enfrentamento para a vida muito importantes para muitas pessoas. E esse é um dos grandes motivos porque está acompanhando a gente há tanto tempo. Por que você acha que aconteceu nesses países? Qual que foi o motor que impulsionou? Tem hipóteses disso? Tem algumas hipóteses bem interessantes. E também aproveita já, e se esses países têm alguma diferença em algum marcador importante do ponto de vista social, sei lá? Tem. Violência, sei lá. Exatamente, exato. São 3 linhas de evidência para a gente entender por que as pessoas se envolvem com a religião e por que elas se afastam da religião. Uma dessas linhas é a linha motivacional. É um mecanismo que diz respeito às emoções, ao sofrimento, ou ao bem-estar, à felicidade e por aí vai. O que acontece? Nos países onde há menos desigualdade econômica, mais segurança, melhor educação, mais saúde e por aí vai, as pessoas acabam tendo menos motivo para procurar Deus, para procurar as religiões. Sua vida está funcionando. É um ambiente menos estressogênico, menos nocivo, Exatamente, né? Exatamente. O sofrimento é um dos combustíveis da fé. E temos evidências muito interessantes que apoiam essa tese. Depois daquele tsunami que atingiu a Indonésia em 2004, mais ou menos, matando mais de 200 mil pessoas, eles foram avaliar o nível de religiosidade dos sobreviventes e compararam com o nível de religiosidade anterior ao tsunami. Eles viram um aumento da fé dessas pessoas. Deu um pico de fé depois. Pico de fé. E olha que legal, eles compararam com habitantes de cidades próximas que não foram atingidas. E esses habitantes não tiveram uma mudança de religiosidade. Só as cidades que foram atingidas. Que dado legal, né? Dado Infelizmente, muito... Sim. Mas na ciência, muitos pesquisadores eles aproveitam esses momentos que é para tirar conclusões importantes. Exatamente. É uma infelicidade, uma tragédia, mas, enfim, a gente conseguiu encontrar uns dados ali que corroboram uma ideia que filósofos já especulavam lá atrás, de que o sofrimento impulsiona a gente a buscar um auxílio espiritual. Então, nesses países onde há menos desafios existenciais, para usar a expressão do Lorenzai e Gervais, que são 2 autores que escreveram um paper muito legal, falando de propondo um modelo mesmo para a gente entender esse assunto. Quando as pessoas estão em sofrimento, elas têm esse motivo, esse impulso mesmo para se perguntar, cara, tem alguém lá em cima para me ajudar? Porque eu tô na merda, o governo não me ajuda, eu tô sem amparo da minha própria família. Então o sofrimento é um desses pontos, de forma que em países onde o índice de desenvolvimento humano é melhor, as pessoas oram menos. Tem um dado até sobre frequência de orações. Olha que interessante, Wesley. Em países como o nosso, as pessoas oram muito mais. Tem estudos até mostrando que a correlação entre saúde mental e religiosidade é mais forte em países onde há esses indicadores piores.
Ou seja, como se a religião tivesse mais importância. Exato, exato. A religião importa mais onde o pau está quebrando. Exato. Onde as pessoas são mais pobres, têm menos acesso à educação e por aí vai. Aí a religião fornece esse consolo, esse norte para as pessoas, uma integração social, um senso de importância para elas. Legal. E assim, eu acho que eu me perdi aqui, peço desculpas. Então, esses países que tiveram um aumento no número de ateus, uma das hipóteses é porque eles foram se modernizando e a necessidade, o estresse, a nocividade foi reduzindo. Tem mais alguma... Exato. Esse é o dado, digamos, mais convincente para a gente entender. Mas alguns autores também mencionam aspectos correlatos como a educação, a escolaridade. Ou seja, você tem mais acesso a uma narrativa sobre o mundo científica que às vezes conflita com a religião. Então você acaba sendo menos literalista. Entendi. Você pode continuar acreditando em Deus. Mas, cara, não tem 6.000 anos que a gente está aqui, que a Terra foi criada. Evolução rolou aí, está rolando há milhões e milhões de anos. Os dinossauros foram extintos há muito tempo. São bilhões de anos desde o surgimento da Terra, né? Uns 4 ou 5 bilhões de anos. Mas Deus guiou o processo. Então, esse é um tipo de conciliação ou de visão conciliatória entre ciência e religião. Mas a alfabetização científica, às vezes, é aventada como uma hipótese para a gente entender um pouquinho disso também. Nesses países onde a educação funciona melhor, as pessoas se escolarizam mais, elas entram mais em contato com a ciência e, portanto, acabam tendo uma visão de mundo não dependente exclusivamente da religião. Isso pode acabar também tendo algum impacto. Legal, legal. E esses países, como você comentou, eles tendem a ter algum tipo de mudança em níveis de... É porque é difícil entender o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Será que tem menos violência porque a galera... Ou será que tem menos religioso porque é menos violento ou vice-versa? É uma correlação que pode ser meio confusa e que suscita debates acalorados de vez em quando. Mas o caminho que parece mais plausível é que mudanças sociais ocorrem na educação, na saúde, na segurança. Não tem nada a ver com religião. Não. Entendi. E aí as pessoas vão precisando menos da religião. Tá. Não é que o ateísmo ou as pessoas vão conhecendo a ciência e vão deixando de lado e a sociedade melhora porque elas vão se tornando mais alfabetizadas cientificamente. Parece que não é tanto por aí. Esses dois autores que eu mencionei antes, o Lorenzai e o Gervais, comentam que os diferentes mecanismos podem interagir. Não é que eles sejam tão independentes assim. Tem até um mecanismo que é a herança cultural. As pessoas aprendem a crer em Deus. As pessoas herdam o cristianismo de seus pais, ou o hinduísmo, o budismo. Faz como se fosse uma língua, né? Você se percebe falando português, mas não sabe como aprendeu. Você desde pequenininho vai à igreja, você se percebe praticando aquilo. Exatamente. Então, se os seus pais já se tornaram um pouco menos religiosos do que seus avós, eles vão passar um pouco menos de fervor religioso para você. E se você já cresce numa sociedade um pouquinho melhor do que a deles, você vai transmitir um pouco menos. Então, eu quero dizer que essas vias, a via motivacional do sofrimento, a via social, que é essa transmissão cultural, elas vão interagindo aí. E tem a terceira via, que é a cognitiva, que entra um pouquinho do que eu falei, da alfabetização científica. Tem dados muito consistentes, Eslen, de que pessoas menos crentes têm um estilo cognitivo mais analítico. Não sei se você já viu Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? O Sistema 1, Sistema 2. A gente pode pensar de forma mais intuitiva, mais rápida, ou de forma mais elaborada, analítica, ponderada, usando mais o córtex pré-frontal e tudo. Tem muitos estudos constatando que quanto mais você acredita em Deus, né, quanto mais forte é a sua fé, mais intuitivo você tende a ser e menos analítico. Não que uma coisa... Não, digamos que seria menos frontalizado assim, a análise. Exato. Exatamente. Não é também que a correlação seja fortíssima, tá? Você não pode simplesmente... esse cara é ateu, então ele é muito analítico. Ele pensa antes de tomar uma decisão. Ele é um cara que bota na ponta do lápis tudo. Não é assim também, não. A diferença é pequena, vamos pensar assim. Ela não é
tão gritante como no caso que eu falei da saúde mental. São diferenças muito pequenas, mas parece existir, parece não, assim, tem meta-análises que já estão bem boas, assim, corroborando essa ideia de que a forma como a gente raciocina impacta um pouco também na maneira como a gente lida com essas questões religiosas. E tem dados também da neuropsicologia mostrando isso. Ateus têm uma ativação maior do córtex cingulado anterior, que tem a ver com a gente detectar, por exemplo, inconsistências numa tarefa, numa situação. Será que é isso mesmo? A provocação de um alerta para alguma coisa. Então, os religiosos têm essa área um pouquinho menos ativada. Quando estão diante de uma situação que pode suscitar um pensamento mágico, do tipo, caramba, esse outdoor aqui de um muro, uma foto de um muro, será que é um sinal para mim? Sobre aquilo que eu estou pensando, que eu estou refletindo, se eu vou ganhar ou perder o processo, eu vou ser preso ou não vou, por exemplo. Os ateus têm uma ativação do giro frontal direito inferior, que tem a ver com uma inibição, controle inibitório, que então propiciaria essa dúvida. Não, peraí, nada a ver isso que eu estou pensando. Ao passo que pessoas religiosas deixariam fluir esses pensamentos mágicos ou essas ideias de que isso é um sinal para mim sobre o futuro, é Deus me dando um sinal e coisas do tipo. Então a gente tem achados em neurociências também que corroboram essa ideia de que existe um perfil cognitivo, neuropsicológico um pouco diferente entre ateus e religiosos. Mas, mais uma vez, isso aqui é um dado que a gente tem que tomar interpretar com cautela. É difícil medir também, né? Eu fico imaginando o desenho desses estudos, é bem complicado, né? Exatamente. Mas é uma evidência, um indicativo. Sim. Mas até mesmo os estudos experimentais eles têm feito. Olha que doideira. Eles pedem assim, a um grupo de participantes que escrevam o quão importante é a religião na sua vida. Escreva um parágrafo sobre a importância da sua religião para você. Vão lá e escrevem a importância. Para o outro grupo de participantes, escrevam o quão importante é para você tirar férias. Vão lá e escrevem o quão importante é tirar férias. Vão lá depois e mensuram, depois dessa atividade, dessa tarefa, o nível de atividade do córtex cingulado anterior, durante uma tarefinha de Stroop. E eles detectam que o grupo experimental, que escreveu sobre a religião, tinha uma ativação menor do que o outro grupo. Então a gente tem até uns desenhos experimentais assim, cabulosos, mostrando o quanto você se engajar numa tarefa que tem esse conteúdo religioso, muda, mesmo que temporariamente, o seu cérebro. E tem estudos também testando mais diretamente aquilo que eu te falei sobre o raciocínio analítico. Eu vou simplificar um pouquinho, que o desenho é bem complexo, mas basicamente pediram a um grupo de participantes que escrevessem uma lembrança sobre quando foram muito racionais ao tomar uma decisão e que o resultado foi bom. Foram lá e escreveram, nossa, aquela decisão que eu tomei deu bom. Para outro grupo, escrevam uma situação em que você foi intuitivo, agiu com o seu coração e o resultado foi bom. Foram lá. Escreveram aquela lembrança. No final, eles pediram que os participantes respondessem a um questionário tendo itens sobre a confiança de que Deus existe, numa escalinha de 0 a 10, digamos. Sendo 10, tenho certeza de que Deus existe, ou 0, tenho certeza de que Deus não existe, com toda a gradação. O grupo que foi exposto à tarefa de lembrar de uma situação em que decidiram de forma muito racional algo e deu bom, tinha um nível mais baixo de crença em Deus depois do experimento do que o outro grupo que se lembrou de uma decisão mais intuitiva que tomaram com o coração. Então tem desenhos muito interessantes, experimentais, que corroboram esses dados correlacionais que dezenas e dezenas de estudos têm encontrado. Que existe uma diferença que não é contrastante, não é gigante, mas existe uma diferencinha do estilo cognitivo entre ateus e religiosos. Eu acho isso muito interessante. Não, cara. legal muito pra caramba, muito legal. E provavelmente isso reflete a forma com que essas pessoas foram educadas durante a vida a pensar, né?
Porque na medida em que você tem uma crença, há uma questão muito grande na sua vida que contempla e perpassa muitos setores da sua vida. Então você está triste, muitas vezes você recorre a Deus. Você está feliz, você agradece a Deus. Você está entediado, é Deus. Você tá... Então muitas vezes essa ausência de necessidade de trabalhar um raciocínio analítico por anos e anos, eventualmente é capaz de até dar uma atrofiada nas vias ali que envolvam aquele tipo esse tipo de pensamento e, portanto, a pessoa fica naturalmente menos propensa a fazê-lo, né? A questão é o quanto isso impacta na vida da pessoa, né? E aí, obviamente, vai impactar dependendo do contexto no qual ela estiver inserida, por conta dela... Sim. Aí é difícil de traquear, mas por conta dela precisar decidir alguma coisa mais complexa ou não. Mas, assim, dentro da distribuição considerando agora que tem essas modificações oriundas do estilo de vida e da cultura e tudo mais, que a gente consegue analisar isso em estudos experimentais e de correlação, em termos ecológicos, assim, isso se traduz em ateus ocupar cargos diferentes? Tem dados sobre isso? Tipo, ateus são mais engenheiros? Cara, você acredita que o que eu conheço de dados a respeito disso é até contraintuitivo ao que a gente estava conversando agora? Porque se ateus tendem a ser mais analíticos do que religiosos, parece que o match com esses cargos assim tende a ser maior. Eu vou te dar uma resposta assim, cara. Parcialmente isso se corrobora, parcialmente não. Quando a gente pensa em diferenças entre homens e mulheres, a gente testemunha isso. Ou seja, homens tendem a ser menos religiosos do que mulheres. Tem algumas características que não são exatamente analíticas, né? Mas a gente vê mais homens buscando empregos envolvidos com engenharia, por exemplo, que foi a pergunta que você fez, e mulheres mais interessadas em assuntos de humanos, de cuidados, como enfermagem, psicologia e por aí vai. Não que não haja raciocínio analítico nessas áreas. Caramba, tem coisa pra caralho, né? Mas assim, talvez desse pra gente pensar um pouquinho por aí. Mas o que a gente tem, pelo menos que eu conheço, sobre, vamos pensar assim, preferência por áreas de estudo, é que pessoas de humanas tendem a ser mais céticas quanto à existência de Deus. Então você falou da engenharia, né? Que foi um caminho natural, e eu acho que tem algum sentido nisso, né? Desse match aí do analítico para engenharia. Mas os estudos mostram que quem é da história, sociologia, psicologia, filosofia, tende a ser menos religioso do que pessoas até mesmo da física. Olha só, cara. Por quê? Até mesmo da matemática, se não me falha a memória. A interpretação da galera é de que nas humanas a gente aprende como várias instituições que foram se originando, como a própria Igreja Católica, são construções sociais. Os governos. O governo, dinheiro. Exato. O capitalismo. Legal, cara, legal. Então, boa explicação. Então a gente tem uma visão muito crítica sobre a sociedade, sobre as instituições. Sobre o empreendimento humano, né, de forma geral. Exatamente. E a religião é um empreendimento humano, é uma organização que traz respostas para os nossos sofrimentos, sobre quem somos nós. Então a gente tende a olhar com mais cuidado para essa área também. Ao passo que na engenharia você não vai pensar muito sobre essas questões, a não ser que você vá projetar uma igreja. Isso aí é um pouquinho diferente. Ô Daniel, em termos de planeta, assim, cara, o Brasil é um país que está onde no espectro de muito ou pouco religioso? O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Perde o quê? Pra galera do Oriente Médio, assim? Não me lembro. Eu já bati o olho numa tabela que colocava em ordem assim, dos países mais fortemente crentes, ou onde a população é mais crente, mas eu confesso que eu não me lembro comparativamente. Mas tá lá pra cima. Tá, cara, tá entre os países mais fortemente religiosos. E um dos motivos provavelmente é aquele que a gente conversou sobre desigualdade social, acesso à saúde, educação, essas coisas. E isso explica, por exemplo, esses dados que mostram que existe mais igrejas que escola e coisas assim. Você viu essa? Né? Esses dados são reais? Eu nunca verifiquei e tal, mas é isso mesmo? Tem saído uns dados a respeito disso. Cara, possivelmente essa demanda por fé, por esse tipo de ambiente consolador que te traz respostas,
onde o governo, mesmo com todas as assistências, as políticas públicas, muitas bem legais, bem massas, ainda assim tem uma lacuna ali que a igreja consegue responder, que acaba, abraçando assim, trazendo esse conforto, essa vida social. E como é que existiu essa multiplicação de igreja, cara? Porque em algumas vertentes religiosas a igreja é um local só, não tem esses empreendimentos em cada esquina. Eu sou ignorante nesse assunto mesmo. No Brasil, qual que é a maior parte assim, dos tipos de religião das igrejas? Por exemplo, a neopentecostal é a principal hoje? Como é que tá? O catolicismo ainda está mais forte. Os católicos têm perdido membros para as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais. Porque essas aí estão crescendo ou bastante, né, cara? Estão crescendo. Mas a gente vê na cidade, assim, toda hora abrindo uma nova. Tem estimativas de que daqui a algumas décadas os evangélicos possam ultrapassar os católicos. Então, por mais que eu tenha trazido aquele dado de que o número de pessoas não religiosas vem aumentando nas últimas décadas, né? É devagar, mas existe um trânsito também de fiéis entre as religiões aqui. Então, o catolicismo tem perdido membros para os evangélicos. Que, cara, eu acho que são muitos fatores envolvidos nisso, desde uma burocratização menor. Eu acho que é o marketing. Com todo respeito aos religiosos, mas eu acho que é o marketing, né? Os caras estão na TV, estão na internet, estão no Instagram. Os católicos, eles são um pouco mais tradicionais, digamos assim, em termos de mídia. Imagina a burocracia para se construir uma igreja católica. Exato, exatamente. Imagina a facilidade para você abrir uma igreja evangélica que você cria a sua vertente. Eu entrevistei no meu canal recentemente o Betuel, filho de pastores. Ele foi expulso de casa, tem uma história assim, muito, muito pesada e tudo. E tem um movimento muito bonito hoje em dia, inclusive, que é o movimento Desviados, que ajuda evangélicos que são vítimas de preconceito, de discriminação, principalmente os LGBTs. Os pais abriram uma igreja. Então, qualquer pessoa que tenha um espírito empreendedor pode abrir uma igreja evangélica, pode criar a sua denominação sem muita burocracia. É claro que tem alguma burocracia, tem seus custos, não estou dizendo assim que é... Mas, em certa medida, você pode começar na garagem da sua casa. Uhum. Que é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes acontece isso. Então, é muito mais simples o processo de construção de uma igreja evangélica, é muito mais desburocratizado o processo e como você falou, eles estão muito inseridos na mídia, na rádio, na televisão. São donos de canais, né? Gigantescos. Donos de canais, exatamente. Enormes, inclusive. Exatamente. Alguns pastores. Exato. Eu até participei de um programa na Record. Olha aí, ó. Conversei com o bispo lá, gente. Mas então, são pessoas muito poderosas, Wesley. Então, tem muito dinheiro envolvido. Então, muitas igrejas são empresas. Então, quando a gente brinca, né, esse espírito empreendedor, pequenas igrejas, grandes negócios, é assim que muitos pastores veem as coisas. No meu canal, eu tenho um quadro que é o Testemunho Cético. Então, eu entrevisto pessoas que deixaram religiões, incluindo líderes religiosos. Eu já entrevistei vários ex-pastores. Quase todos trazem a questão do dinheiro como sendo uma das coisas mais podres no seio das religiões. Eles saíram por causa disso. Um dos motivos, porque vem a podridão. Vem como as pessoas se corrompem lá dentro e colocam o dinheiro acima de Jesus. Cara, o que importa em algumas dessas igrejas, eu não vou dar nomes aqui porque eu estou correndo de processo e eu fui ameaçado recentemente. Você viu, né? Eu vi. Mas eles colocam para correr pastores que não estão arrecadando muito. Eles não se preocupam, algumas dessas organizações, com a qualidade do ensino, da evangelização, com a qualidade da pregação. Eles se preocupam com a qualidade da arrecadação. Pois são os péssimos empresários ainda, não estão nem cuidando do cliente, do sucesso do cliente. Tem nem alguém cuidando que o cliente vai receber uma boa pregação. Caramba, mas aí é que tá. Eles cuidam de uma forma um pouco diferente. Vamos pensar assim, que em algumas dessas igrejas... É que quando tu lida com fé também, talvez a oferta do trabalho não precisa ser tão boa que a pessoa continua, né? Pois é, porque muitas pessoas não estão buscando exatamente o entendimento da Bíblia.
Muitas pessoas estão buscando a resposta para o meu sofrimento e o que eu tenho que fazer para superar essa doença, o meu desemprego, o meu problema conjugal. E aí você vai lá e faz uma campanha X. Traga aqui uma grana, mas aquela grana que dói no seu bolso. Porque assim você demonstra a Deus que você está sacrificando de verdade. Muitas pessoas caem nesse tipo de teologia da prosperidade que chamam e dão o que nem podem. Cara, isso é muita sacanagem, velho. É sacanagem, é crueldade. Existem pastores, eu não quero generalizar, existem pastores de boa fé. Talvez a maioria. Acredite naquilo que está pregando, no que os líderes passam para eles fazerem. Mas muitos sacam que, caramba, parece que o dinheiro às vezes vale mais mesmo do que Jesus em algumas dessas organizações e caem fora. E tentam conscientizar outras pessoas. E são perseguidos. E vão ao meu canal e eu sou perseguido junto. Mas assim, eu até falo que, apesar de eu ter, além da divulgação científica, essa perspectiva de militância, não é uma militância antirreligiosa. É uma militância para libertar as pessoas que se alienaram, que estão sofrendo abusos nesses contextos religiosos. E são muitas pessoas. E os impactos são severos, cara. Às vezes, é uma grana que você deixou de ter e poderia pagar o seu supermercado. Às vezes, é a sua vida. Eu já entrevistei pessoas que perderam amigos, gente próxima, por questões religiosas. A primeira pessoa que eu entrevistei nesse quadro no canal foi expulsa de casa com 17 anos porque se desassociou da religião dos seus pais. Foi expulsa, basicamente, cometeu um pecado lá e os líderes falaram, você não pode mais estar entre nós. Caramba, cara. 17 anos, os pais, não podemos mais ter contato com você. Caramba, velho, que loucura. E não tem até hoje, ela tem 30 e poucos anos, Que tem o seu mestrado em filosofia, professora, se recompôs, está bem hoje de forma geral, mas ainda sofre porque está longe da família. Então a intolerância religiosa acontece, cara, dentro de casa muitas vezes. Isso é muito nocivo. Então a minha proposta não é lutar contra a religião tem que acabar, porque religião faz bem para muita gente. Mas para que as pessoas encontrem uma espiritualidade, uma religiosidade mais saudável, que faça bem para elas mesmas e para os outros. Então eu concilio um pouco da divulgação científica, eu levo dados a respeito desses assuntos também ao canal, mas eu procuro conscientizar as pessoas de que existem esses mecanismos alienantes, abusivos e que elas têm que ficar atentas. Porque o charlatão não é só aquele coach quântico que está te vendendo as curas milagrosas, reprogramação do seu DNA e tal. Pode ser o pastor da sua esquina ou o médium ali. Perfeito. Para mim fica bastante clara a tua proposta, imagino que para muitas pessoas seja nebulosa justamente às vezes por não conhecer o seu trabalho, mas assim como num contexto de vulnerabilidade a vício em droga ou num contexto de vulnerabilidade a vício em jogos de azar, existem pessoas no meio da religião que são vulneráveis a se agarrar àquela crença ali, né? Exato. Basta você ver muitas vezes esses casos onde o sujeito... Eu morava no interior do Rio Grande do Sul quando eu fazia faculdade em cima de uma igreja neopentecostal. É mesmo? É. E eles começaram alugando uma salinha que era uma loja de informática. Aí passou 6 meses, eles alugaram a parte de trás, que era outro negócio. Aí quebraram a parede. Aí 6 meses, uma outra de trás, quebraram a parede. Quando vieram um ginásio gigantesco, cara. Eles alugaram toda a parte de baixo. E o cara queria alugar em cima, onde a gente morava ainda. Ainda bem que a gente conseguiu terminar de fazer a faculdade. Toda noite que eu chegava da faculdade, tinha culto acho que umas 3 vezes por semana, 4 vezes, é bastante. E sempre lotado, abarrotado, saindo gente pelas portas. Sim. Cara, bicicleta, com enxada amarrada na bicicleta, estacionada ali, sabe? Os carros caindo os pedaços, eu fico pensando, cara, se essa galera tá dando dinheiro aí, vai saber o que tá faltando em casa. Sim, cara. E os pastores sério mesmo, a cada 6, 8 meses trocando de carro. Sempre com sapato. Tinha uns sapatos lá que eu olhava, aqueles couro, eu falava, não sei de que bicho que é esse couro aí que você tá usando esse sapato, deve custar uns 20 pau esse sapato. Então essa é acho que a luta é para tentar falar para as pessoas que são vulneráveis a esse grupo específico de pastores, como você falou, não é generalizar, que quer passar a mão no bolso dos caras, né, velho? Então acho que a sua luta é essa, só para deixar claro, né? Exatamente. Eu tento reforçar isso porque tem pessoas que chegam de paraquedas no meu canal,
achando que é uma cruzada contra a religião, contra a fé, porque eu tô sendo intolerante. Você seria meio sem noção, querer acabar com a religião. Como assim, né? Pô, o cara é bom, hein? Caramba, velho, eu não tenho essa prepotência, não. O negócio acontece há milênios, aí vai o cara com o canal. Como assim? E é o que eu te falo. A religião tem uma função psicossocial importante. Muitas pessoas organizam a sua vida por meio da fé, para compreender quem são, como agir, como repensar uma relação que não está muito legal. Tem uma parte maneira na religião. Não dá pra gente fazer como alguns ateus fazem, que é demonizar a coisa, que é envenenar o poço, né? Tudo que sai da religião é ruim. Sendo que não é. Tem coisas ruins, tem problemas sérios, como em várias outras organizações humanas. E a gente tem que estar aí para... Bom, quem está afim, né? Para alertar as pessoas, porque o charlatanismo corre solto ali também. Perfeito, perfeito. E um ambiente bem fértil, né? Exato. Cara, da onde que... Tem registro histórico... Aonde que começou a surgir e quando que enveredou de fato assim, o judaísmo, o cristianismo ou alguma coisa lá no início? Tá, a origem do cristianismo mesmo. A gente tem... Tipo, o que eu quero perguntar é assim, não é nem a origem, é quando que de fato o bagulho se espalhou, assim, que aí poderia ser até estudado pela neurociência. Entende a minha pergunta? Não é nem a origem dele, mas quando que... Eu não sei se tem essa resposta. É um questionamento mesmo. Sim. Quando que começou a ficar, entre aspas, viral, assim? Quando que começou a difundir? Sim. Existe alguém que discute isso? Cara, historiadores discutem isso. É um tema bem legal, mas eu admito que não é minha praia, não é minha área, então assim, eu não conseguiria dar uma resposta muito acurada. O que eu posso te falar de forma bem en passant, mais genérica, é que motivos políticos e bélicos, né, de exploração, de guerras, estão por trás de boa parte da história, de como o cristianismo se disseminou. Ou seja, uma vez que no século IV, Constantino oficializou o cristianismo como a religião do império, e essa galera tinha muito poder e foi se proliferando, conquistando mais e mais terras para o norte da Europa, e depois desceram para as Américas, desceram, ou enfim, né, deram uma... Passaram pela Rússia lá por cima. As coisas acabaram chegando até nós. Então, existe, vamos pensar assim, muita política e guerras por trás da disseminação do cristianismo. Do ponto de vista psicológico, não existe nada de especial no cristianismo. Eu não vejo. O hinduísmo, o budismo, o islamismo, o próprio espiritismo tem seus apelos, tem seus mecanismos, sua doutrina que, psicologicamente falando, eu acho que é tão poderoso quanto o que é oferecido no cristianismo. São muito mais questões políticas, de exploração, guerras, que, digamos, o povo que era mais poderoso e dominou outras terras, disseminou a religião que era predominante entre eles. É um pouco mais por aí. Só que como a gente nasce num país predominantemente cristão, pode haver essa intuição de que se quase todo mundo acredita em Jesus, cara, tem algo especial aí no cristianismo. É o normal, né? Exato. É o normal. É o normal. Lembra daquele... A gente estava falando agora há pouco do raciocínio intuitivo. Ele acaba fazendo proliferar certos vieses, certas falácias, como o apelo à multidão. O que é o apelo à multidão? Se quase todo mundo pensa desse jeito, isso deve ser verdadeiro. Então, quem nasce numa cultura fortemente cristã pode acabar encontrando na multidão um motivo forte para entender que esse é o caminho da verdade. Então, a gente acaba se acostumando com o cristianismo. Mas quem nasce na Índia e é hinduísta, ou na Turquia é muçulmano e olha para o Brasil, esse povo tá viajando, nada a ver. E o inverso, né? O inverso. O brasileiro olha lá e fala, caramba, que galera estranha. Que galera estranha e tal. Mas... qual a frase lá dos engenheiros, né? Toda catedral é comunista, é pop, é macumba pra turista, né? Pra turista, quem chega de fora, isso aqui é coisa diferente, esquisita, né?
E parece meio preconceituoso, né? Esse verso, inclusive, em macumba e tudo, né? Enfim, é muito triste, porque, inclusive, as pessoas de religião de matriz africana são vítimas de preconceito. Intolerância religiosa é muito mais forte contra eles aqui no Brasil. Perfeito. E é uma das pautas do canal também. A gente luta contra a intolerância religiosa. Mas foi um verso meio infeliz, aparentemente, aí que eu me lembrei, mas que retrata isso que a gente estava conversando, né? Olhando de fora, tudo parece meio estranho, parece ser meio demoníaco e tal. E na visão dos evangélicos é assim que a galera que é da Umbanda e faz, né? Infelizmente é assim a visão deles. Ô Gabi, bota o ar um pouquinho pra cima aí, tá meio frio. Deixa eu te perguntar, cara, e assim, considerando então que a gente tem hoje no Brasil a maioria da população é religiosa, Sim. Né? Considerando que a maioria da população é religiosa, imagino que a religião, imagino não, né? A gente tem dados sobre isso, que a religião atravessa a política. E a religião, ela influencia os votos, né? Salvo a última eleição aí pra gente perceber isso, e as últimas eleições, na verdade. Como que você analisa isso em termos de laicidade de Estado? O Estado é laico aqui no Brasil ou é só no papel? No papel tá bonitinho ali. No papel é para ser laico, né? Cara, infelizmente, a gente vê uma interferência grande desse viés religioso em políticas públicas, em posicionamento de políticos e como isso interfere no imaginário popular. Pessoas são eleitas, inclusive, por influência da religião. Você tem igrejas com milhões de adeptos que podem colocar facilmente um pastor, enfim, alguém religioso num cargo de poder. Não é um problema a gente ter políticos religiosos, não é essa a questão. Cara, é natural que, uma vez que o Brasil é composto por uma maioria religiosa, que boa parte dos políticos vai ser religiosa também. O problema é quando a laicidade é rasgada em prol de uma religião ou outra, quando os políticos levam suas crenças para poder pautar um projeto de lei, para poder fazer um voto, para se posicionar a respeito de alguma coisa que aconteceu. O problema é quando as igrejas se mobilizam para eleger um político da sua denominação que vai eventualmente favorecer alguma coisa ali. Por exemplo, por que as igrejas não pagam impostos? Eu acho isso uma coisa muito complicada. A gente estava falando agora há pouco da corrupção. Não sei se a palavra aqui é corrupção. Se bem que alguns líderes religiosos são bem corruptos, nesse sentido de serem charlatões da fé e de enganarem, explorarem muito os incautos, né? As pessoas mais vulneráveis e tudo. Mas essa galera precisa ser mais monitorada, fiscalizada. Existem acusações sobre lavagem de dinheiro acontecendo em igrejas. Coisas relacionadas com tráfico, cara, que estão vindo à tona recentemente. Então, a gente vê a igreja como um tipo de instituição que eventualmente se mistura com a política, com o tráfico. É um ponto tão pouco monitorado. Um coringa, né? Um coringa, tem uma carta branca diante do Estado e tem privilégios que eu acho que tem que ser revistos. Admito que não é uma questão sobre a qual eu me debrucei muito, Wesley, mas é uma coisa muito discutida por alguns colegas, a galera da sociologia também, da antropologia nem tanto assim, mas que vem acompanhando essas mudanças sociais a respeito da religião e como há esse protecionismo do Estado a respeito da religião. Obviamente, é um aspecto da cultura muito importante, longe de me questionar isso, como a gente já conversou, mas, cara, ocorrem muitas coisas sérias no interior de igrejas e o Estado supervisiona pouco. Eu acho que deveria haver uma forma diferente de se relacionar, de uma relação entre Estado e igreja. Mas é muito impopular um presidente assinar um bagulho desse pra monitorar a igreja, Sim. cara. Sim. Isso aí é todo um problema. Imagina, como é que isso vai ser feito? Imagina um político que se declara ateu para ser eu eleito. acho que não é eleito. Cara, para ser eleito é muito improvável. Talvez um vereador, não sei. Ainda assim, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que pediram às pessoas para votar hipoteticamente em vários candidatos. Quem ganharia o seu voto dessas pessoas aqui?
Aí tinha um ex-presidiário, tinha uma pessoa LGBT, tinha uma pessoa negra, uma mulher, vários grupos vulneráveis ou vítimas de preconceito, alguma coisa assim. E tinha os ateus. O candidato menos votado foi o ateu. Menos que um ex-presidiário. Menos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Caramba, Unidos. Velho. Então, a gente vê que existe um preconceito contra os ateus. Tem pesquisas da Europa que encontraram coisas assim. Em famílias mais religiosas, os pais não gostariam que seus filhos tivessem aula com um professor que fosse ateu. Que seu filho se relacionasse romanticamente com um ateu. Então tem dados sobre preconceito. É quase um cara radioativo. Assim. Sai de perto. Passa dele. Longe, não dá para confiar nesse não, né? Infelizmente existe esse preconceito e a militância ateísta, embora tenha suas falhas, como qualquer tipo de militância tenha seus excessos e tudo, tem sua relevância nisso, de naturalizar o ateísmo como uma atitude como qualquer outra, diante da questão se Deus existe ou não. Não é porque... Da onde que vem a não crença, assim? Tem alguma hipótese do qual que é a parada? Tem. Aquelas 3 vias que explicam por que as pessoas tendem a acreditar em Deus também explicam por que as pessoas se tornam ateias. Só que, digamos que a presença dos valores ali são diferentes. Uma pessoa que recebeu menos incentivos religiosos ao longo da vida tem uma chance maior de se tornar ateia. Tem um dado assim bem específico. Quanto menos os pais de uma criança frequentavam a igreja quando era uma criança, maior a chance de essa criança se tornar ateia na fase adulta. Se você foi uma criança que estudou em uma escola secular, não religiosa, você tem uma propensão menor de acreditar em magia e milagres, em comparação com crianças que estudaram em escolas religiosas. Então, essa via social importa muito. Como foram seus outputs na sua infância a respeito de religião. A via motivacional é outra. Pessoas que são mais escolarizadas, que têm uma renda melhor, que vivem num país mais seguro, onde as coisas são mais tranquilas, têm uma chance maior de desenvolver o ateísmo. E aquela via cognitiva que a gente conversou também. Se você tem um raciocínio um pouco mais analítico, você tem uma chance maior de aplicar esse tipo de pensamento às crenças religiosas. Então, o ateísmo ele nasce basicamente dessas 3 vias, conforme o modelo do Norezzai e Gervais, que eles analisaram. Você chegou a acompanhar uma vez nos Estados Unidos que aconteceu uma polêmica onde uma cidade, um estado, não sei exatamente onde foi, que eles queriam fazer com que a Suprema Corte ou a corte do lugar lá exigisse que a escola ensinasse uma coisa contraposta ao Darwin. Não sei se você lembra disso. Eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Que aí era um livro do Design Inteligente. Foi uma puta polêmica. É um livro chamado Of Pandas and People. É bem estranho o nome do livro. Mas aí você folheia o livro, é um livro de design inteligente. E ele tem o que o design inteligente alguns termos científicos, uns desenhos das moléculas, uns fósseis. Parece um bagulho científico, mas no fundo é um criacionismo ali meio disfarçado, né, com uma nova roupagem. Sim. E eu lembro que tem um documentário na internet gigantesco, cara, assim, os caras na Suprema Corte e a Suprema Corte tentando decidir se aquilo era cristianismo, fé, ou era uma nova proposta de evolução contrária a Darwin e, portanto, deveria ser ensinada assim. Sim. E os pais exigiam. Não sei se você acompanhou esse... Cara, pouco, mas eu já conversei com pessoas que estudaram sobre o tema. O próprio Pirula já fez vídeos a respeito disso, a gente já bateu um papo. E o que eu me lembro sobre esse assunto é que o design inteligente é um tipo de criacionismo com um verniz científico. É como se fosse assim, não dá pra gente colocar o criacionismo bíblico nas escolas, mas a gente pode criar uma versão um pouco mais científica, com uma linguagem gourmetizada, da hipótese de que Deus criou tudo que existe e assim ser aceito como uma teoria científica rival, concorrente, por que não ensinada nas escolas? Então, pelo que eu me lembro de bater um papo com esses caras, foi esse caminho ou essa estratégia
que eles utilizaram. Tanto que hoje o design inteligente é classificado como uma pseudociência, porque você não tem evidências que apoiem esse tipo de ideia. As evidências são muito mais robustas de que as espécies evoluíram, que não houve, ou pelo menos se houve, a gente não tem nenhum rastro sobre um projetista que guiou tudo o que aconteceu. Então, se você chega com esse tipo de alegação extraordinária, você deveria estar acompanhado por evidências igualmente extraordinárias, sendo que não há essas evidências. Então, por isso, muitos teóricos classificam o design inteligente como uma pseudociência. Tentam vender essa imagem de que aquilo ali é algo que a ciência está mostrando, a evolução foi guiada, existe um criador, ou o DNA funciona de um jeito que não daria para ter sido... Como é que é? Complexidade irredutível. Irredutível, exatamente. Mas, o olho, não tem como ter uma versão antes do olho. O olho é só assim, exato, é muito o olho, complexo. O olho é um órgão queridinho, né? Cara, esse foi o argumento que a galera utilizou no Suprema Corte. A galera do design inteligente foi lá, eles botavam lá umas bactérias e falavam, cara, onde é que surgiu um olho aqui? Não tem lugar para surgir um olho. Alguém tem que ter feito o nosso olho por ser tão perfeito. Mas isso é pela ignorância. É um tipo de falácia que, cara, se eu não consigo entender como isso pode ter ocorrido, como pode ter evoluído, então só pode ter sido Deus. Será? Tem coisas que a gente às vezes não tem resposta, mas que a melhor atitude é a gente ter paciência. A gente admitir nossa ignorância e vamos ver. Vamos estudar mais, vamos investigar mais antes de abraçar uma ideia que não tem sustentação empírica, que não tem muita plausibilidade. Então isso acontece pra caramba também. Ô Daniel, indo para outro tema aqui, cara, e eu já estou encerrando meus tópicos, dentro da psicologia, cara, que é a sua área, você tem conhecimento de como tá a parte de novo, não tem problema nenhum psicólogo ser religioso, Sim. Mas você tem alguma coisa para trazer para nós sobre as pessoas dentro da psicologia que colocam religião no tratamento? Existe isso? Porque eu já recebi vários relatos, cara, tanto de paciente que eu atendi, quanto os pacientes que vão para minha clínica, de, fui lá, o cara rezou na minha cabeça, falou que era falta de Deus, falou que não sei o quê. Cara, eu recebo muitos relatos disso e, infelizmente, boa parte dessas pessoas não denunciam. Isso é um assunto muito sério, porque a religiosidade, a espiritualidade são temas muito importantes para boa parte das pessoas e deveriam ser discutidos na clínica, na psicoterapia, claro, se o paciente achar relevante e levar, como qualquer outro tipo de demanda, qualquer outro tipo de tema pertinente à psicoterapia. O problema é que os psicólogos não estão preparados para isso. Nas graduações, Eslen, é raro aqui no Brasil a gente encontrar uma disciplina de psicologia da religião, ou numa pós-graduação. De vez em quando você encontra o tema inserido numa aula especial, um tópico especial, alguma coisa assim. Então os psicólogos saem sem uma formação adequada para atender esse tipo de demanda, não sabem o que fazer. Se o paciente é espírita e eu também, então a gente pode concordar no espiritismo e de vez em quando eu vou trazer Allan Kardec para dar uma orientação, fazer uma reflexão, mas isso não é permitido. Então, tem psicólogo que está faltando ler o código de ética também, porque ali dentro do setting terapêutico, você tem que oferecer ferramentas da psicologia. Não são ferramentas, intervenções baseadas em fé, em teologia, mesmo que o seu paciente concorde com a sua visão de mundo. Você tem que deixar isso de lado, porque ali você está atuando como psicólogo. E muitos acabam transgredindo essa norma que está lá no nosso código de ética. Então isso é muito grave. E acabam fazendo umas invencionices também, do tipo psicologia cristã. Tem isso? Tem. Olha tem. Só. Vamos levar os ensinamentos do cristianismo para a psicoterapia, para direcionar, para ajudar as pessoas que estão passando por certos tipos de sofrimento. Então são coisas muito graves, Eslen, que têm acontecido, e aí a gente, sempre que possível que vem esse assunto à tona, incentiva as pessoas a denunciarem, porque esses psicólogos têm que ser supervisionados, têm que ser, qual é a palavra? Chamados a responder em seus conselhos regionais de psicologia, porque isso é errado, cara. O paciente tem que ser respeitado em sua fé ou em sua ausência de fé. E o psicólogo tem que ter a capacitação para manejar esse caso
sem descumprir essas normas éticas. Porque isso aqui é uma dúvida que surge às vezes também com os meus alunos, quando eu dou um curso de psicologia da religião, alguma coisa assim. Cara, mas se é importante para o paciente ir ao culto, ir a um centro espírita, e se ele está com um dilema, uma dúvida religiosa, eu vou jogar para escanteio, vou jogar para debaixo do tapete? Não, você vai trabalhar como uma questão pertinente de psicoterapia. Como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. Relacionamento, qualquer outra coisa. Exato. Trabalho. Você só não vai levar a sua visão religiosa ou ateísta, agnóstica, para terapia. Você pode até mesmo, dependendo do caso, digamos que é um caso de depressão. Você vai trabalhar ativação comportamental com esse paciente. Vamos ver quais as atividades que são ou eram muito reforçadoras, você gostava de fazer, traziam um propósito para sua vida, energia. E uma delas era ir ao culto. E eu parei de fazer, tem uns anos que eu me afastei da igreja, eu gostava demais. Você pode colocar isso ali no planejamento para esse paciente voltar a frequentar reuniões religiosas. Mas veja que o motivo disso não é a sua fé, não é porque você, psicólogo, é cristão, ou se você é ateu, espírita, não importa. É porque você está utilizando uma intervenção baseada em evidências, a ativação comportamental, que funciona em caso de depressão, e você vai ajudar o paciente a retomar atividades que eram importantes na vida dele. E essa atividade pode ser religiosa. Então é muito mais sobre os motivos de você implementar certas intervenções, motivos científicos, do que o conteúdo da intervenção. Se você vai trabalhar uma questão sobre religião ou espiritualidade com esse paciente. Então são questões básicas que muitos psicólogos não sabem, não receberam esse preparo e às vezes por essa falta de preparo acabam cometendo graves faltas éticas. E nem sabem também, né? E nem sabem às vezes, cara. Às vezes podem dar um passe ali, tudo bem, né? Não vai... Mal não faz. Faz. Mas pode fazer. Bem mal. Um negócio desse aí errado dá um problemão gigantesco. Caramba, exato. Em vez de você escolher uma intervenção bacana para aquela demanda, para aquele caso, você vai fazer uma intervenção religiosa. Ele pode buscar essa intervenção no seu centro espírita, no caso do passe. De repente, é uma escolha que você pode conversar com ele ali e, poxa, legal, de repente volte a frequentar as palestras do centro espírita e converse com o médium ou receba passe sem problema. Mas você não pode partir de um pressuposto de que espíritos existem e vão te ajudar. E por isso, Wesley, você tem que voltar a frequentar o centro espírita. Não é por aí o caminho da intervenção. Mas eu imagino que é um exercício que o psicólogo tem que fazer com bastante esforço, né? Sim. E é diário. Sim. Porque dependendo do nível de ateísmo que você tiver e da fervor ali das tuas histórias passadas e as contingências que você vivenciou com religião, por exemplo, essas pessoas que você entrevista que saem de casa, são expulsas de casa. Sim. Como é que será que seria a interação de um futuro psicólogo, nesse caso, com alguém que está sofrendo intolerância em casa? Cara, Exatamente. Eu não digo que é impossível, mas eu digo que... E até uma forma de chamar a atenção do profissional da psicologia, que é o que a gente tem feito, eu, o Jean, a galera. Cara, psicoterapia é uma coisa muito difícil de fazer. E tem que ser encarada como difícil. Sim. O cara me manda, qual abordagem tem que saber? Cara, tem que saber meio que tudo, se especializa em uma coisa ou outra ali, mas tu tem que ter noção do panorama geral, você tem que encaminhar para quem que vai, qual que é mais eficaz. Então, se a gente quer botar a psicologia no lugar dela, nós, estudantes e profissionais, temos que nos colocar também no nosso lugar, sentar a bunda na cadeira e fazer reflexões e estudar. Esse é um caso, é um exemplo. A gente tem que, frente a um paciente, refletir até que ponto a gente está passando o limite, até que ponto a gente está enviesado pelas nossas crenças. E é um exercício difícil, cara. Demais. O professor Wellington Zangari, a gente fez um pequeno evento recentemente lá no Instituto Ponto Azul. E ele trouxe justamente essa reflexão. Todos nós temos nossas inclinações teológicas, seja no ateísmo, seja, enfim, religiosas e tal. E na clínica você não pode parar de vigiar. Você tem que ficar o tempo inteiro se monitorando, porque sem querer, às vezes, no automático ali, você pode acabar fazendo uma intervenção, um comentário, um tipo de pergunta que vai deixar vazar essa sua perspectiva pessoal e contaminar a sua intervenção. E não vai ser legal o desfecho. O paciente, dependendo da sensibilidade dele, pode decidir interromper a psicoterapia por conta daquilo. E ele detecta rápido, dependendo da sensibilidade. Uma frase ele pega. E ele pode te questionar.
Você é cristão como eu? Como é que você vai agir? Então, assim, tem questões que são desafiadoras e o psicólogo tem que estar preparado para lidar com isso, né, Wesley? Senão, roda, cara. E realmente a gente não tem ensino nenhum disso, cara. Eu não tive nada na faculdade. Eu também não. Zero. Eu tive nada também. É muito precário o ensino da psicologia da religião. Mas eu vejo um crescimento no Brasil. Recentemente a gente recebeu verba. Tem pessoas que criticam a John Templeton Foundation porque financiaria pesquisas para provar que Deus existe e tal. Pode ter uma pesquisa ou outra com alguns vieses? Pode. Mas eles mandaram dinheiro para o Brasil por mediação da USP e distribuíram bolsas para pesquisadores que querem pesquisar a psicologia da religião e estava faltando recurso. E a gente pegou essa bolsa. Qual fundação? Perdão, não sei qual fundação. John Templeton. É que dá um prêmio, eu esqueci o nome do prêmio, mas que eles falam que é equivalente ao Nobel da Espiritualidade. Entendi. Então é uma instituição de viés religioso. Exato. Tá. Tem um fundador que era super religioso, né, o John Templeton. E aí o pessoal às vezes critica que tem certos financiamentos que são bem enviesados, assim, uns projetos bem estranhos. Mas tem muita coisa boa, do tipo, eles em nenhum momento questionaram que a gente queria estudar ateísmo. De boa, a gente não deixou de ganhar a bolsa por isso, ninguém nunca atrapalhou no nosso projeto. A gente está agora fazendo as análises para finalizar no meio do ano, estudamos ateísmo e como os ateus enxergam espiritualidade. Foi o nosso tema. Existe espiritualidade no ateísmo? Se existe, como é? É diferente da espiritualidade entre os religiosos? Traz benefícios? Então essa foi a pegada. Legal. Então é um incentivo deles para os pesquisadores aqui, que às vezes não tem essas oportunidades, né, em termos de um financiamento e tal. Então a gente tem visto crescer alguns grupos por aí em algumas universidades. A própria USP tem o Interpsi, um laboratório muito legal que vem desenvolvendo ótimas pesquisas, desenvolvendo pessoas bem qualificadas em psicologia da religião. Eu tenho feito parcerias com o pessoal muito foda. Então, a gente está otimista, mas ainda está fraco, sabe, Wesley? Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, criar projetos aí para levar isso para as universidades, para o pessoal se capacitar mais. Porque depender da intuição ali, ó, no setting terapêutico, às vezes é o passo que vai acabar aparecendo. Exatamente. Deixa suas redes aí pra galera, meu. Onde é que você tá? Como que eles podem te achar? O que você oferece de curso, de treinamento? Beleza. Daniel Gontijo em todas as redes, Instagram, YouTube, Twitter. Às vezes, prof. Daniel Gontijo, vocês vão achar, porque tem outro Daniel Gontijo aí que é um humorista. Tem outro Daniel Gontijo? Você acredita, velho? Caramba, cara. E o menino agora me passou, agora não, deve ter uns meses, me passou no YouTube, inclusive. Ele é bom, assim, faz humor e tal, também é Daniel Gontijo. Mas manda Daniel Gontijo, que mesmo assim aparece lá o primeiro ou o segundo. A gente tem o Instituto Ponto Azul, que oferece cursos e clubes do livro para desenvolver o pensamento crítico, conectar pessoas que valorizam ciência. Então, a gente tem um clube de ciência e filosofia, que é focado em cursos sobre esse tema, de forma geral, né? Ciência e filosofia, mas história da Bíblia, pseudociências, a própria psicologia da religião, a gente tem um curso lá. E também o núcleo de psicologia clínica, que é focado para psicólogos e estudantes de psicologia, que tem a perspectiva da psicologia, da prática baseada em evidências e tudo. Então a gente tem um trabalho importante, aí, parecido inclusive, né, Wesley, para capacitar o pessoal aí para oferecer um serviço de qualidade para o pessoal. Então é só buscar Daniel Gontijo, Instituto Ponto Azul, que vocês vão encontrar por lá. Legal. E você faz pesquisa também? Como é que tá? É colaboração externa mesmo, assim? Exato. Eu não parei de fazer pesquisa, né? Depois do doutorado. Eu dei uma freadinha, né? Até por conta do instituto, da divulgação científica, é difícil manter. Tempo desgraçado. Nossa, caramba. Mas eu não parei de pesquisar. Agora eu estou focado no estudo do ateísmo em relação à espiritualidade. É uma questão pouco explorada na literatura. Então a gente está meio que abrindo caminho, assim, com os ateus brasileiros. Estamos finalizando as análises de dados aí. Então existe espiritualidade no ateísmo. Existem ateus místicos. É uma descoberta nossa. Ou seja, ateísmo é uma forma de crença. Cara, o ateísmo é a descrença em deuses, de forma geral. O ateu é aquele que diz, Deus nenhum existe. Mas tem ateus que acreditam em algumas coisas sobrenaturais. A gente está descobrindo isso. Olha só. O ateísmo é diferente do naturalismo. O naturalismo é a atitude, uma visão de mundo de que só existe coisas concretas, materiais, naturais.
Todo naturalista é ateu. Mas tem ateu que acredita em astrologia, reencarnação, amuletos da sorte. Cara. A gente está descobrindo isso agora. Tipo assim, alguns estudos já tinham encontrado umas pistas disso, mas não tinham focado nesse tema assim ainda. Aí a gente está investigando isso agora. Olha, cara. E aí a gente cunhou essa expressão. Então, todo ateu, todo naturalista é ateu, mas nem todo ateu é naturalista. Nem todo ateu é naturalista. Tem ateu aí consumindo lei da atração, Caramba, curas velho. quânticas. É que claro, o fundamento do ateísmo envolve especificamente uma via religiosa, né? No caso, a não crença numa via religiosa, seria isso? Pelo próprio nome teísmo. Exato. De não, né? Teísta. Exato. Não teísta. Exato. Aí tem as religiões monoteístas, politeístas, você é ateísta. Sim. Portanto, você não pratica aquelas religiões. Mas, sei lá, astrologia não é uma religião. Não é uma religião. Então você pode ser ateu às religiões e pode ser crente em astrologia. E até reencarnação, Wesley. Alguns estudos. Teve um estudo de 2019 que encontrou isso. Que, inclusive, esse estudo foi feito também no Brasil. É um estudo multicêntrico. Até mesmo em espíritos, alguns ateus, é a minoria, tá? Mas alguns ateus acreditam em espíritos. Por que não é contraditório? Porque a questão do ateu é com Deus. Não existiria um ser espiritual, majestoso, todo-poderoso, que criou tudo. Eu nego isso, né? Então o ateu diz isso. Mas espíritos, alguns acreditam. Olha só, cara. Existe uma tendência de o ateu ser mais cético, mais racional, mais ligado à ciência, mas não é regra. Tem ateus místicos. É isso que a gente está descobrindo agora. Cara, que legal, velho. Essa é a maravilha da ciência, né? É legal. Você vai pescando uns bagulho novo. Cara, você nem imaginava. Eu não imaginava, cara. Não imaginava mesmo. Porque na minha opinião, no meu humilde julgamento, eu imaginava que o sistema que operou para desclassificar a possibilidade de existência disso também ia operar para todos os outros. Mas ele é seletivo. Esse aqui não, mas esse talvez. Exato. Imagina o cara ou a mulher que cresceu numa família não religiosa, onde não havia oração a Deus, cultos aos domingos, nada disso. Mas talvez seus pais iam ali, sei lá, cara, no astrólogo, dar uma olhadinha na posição dos planetas. Pode ser, sabe? Então, são coisas que muitas vezes estão relacionadas, mas tem certa independência. Legal, cara. Pô, que legal. Obrigado pela presença aí, Daniel. Cara, eu que agradeço pela oportunidade. Valeu demais. Muito Parabéns legal. Pelo trabalho aí, Wesley. Valeu. Pessoal, se inscrevam aí no canal e curta se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, que assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e reforça o meu comportamento de vir aqui gravar para vocês mais vezes. No mais, até o próximo episódio.